Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo. Nós estamos realizando esta jornada de mergulharmos na sabedoria que nos é proporcionada pelo livro dos Provérbios. Nós finalizamos a introdução deste livro, que são os 7 primeiros versículos, ou seja, Provérbios capítulo 1, versículos do 1º ao 7º. E agora nós vamos adentrar no longo prólogo do livro dos Provérbios. Por que o longo prólogo, Fabiano? Porque este prólogo, ele vai daqui, do versículo 8 do capítulo 1 até o último versículo do capítulo 9. São 9 capítulos de prólogo para um livro que tem 31 capítulos, quase um terço do livro. E sobre o que exatamente este prólogo nos fala? Ele traz várias recomendações da sabedoria. E a primeira das recomendações, que compreende dos versículos do 8 ao 19, é a exortação que o sábio faz para que nós fujamos das más companhias. O versículo 8, que é o versículo que nós vamos meditar hoje, nos diz assim: Ouve, meu filho, a disciplina de teu pai, e não abandones a diretriz de tua mãe. Este versículo nos chama a atenção para o fato de que nós precisamos sempre ouvir a sabedoria daqueles que nos precederam, aqueles que vieram antes de nós. De um modo muito especial, os nossos pais. Deus exerce a sua autoridade e nos instrui com sabedoria através de nossos pais. Olha que coisa interessante que este versículo nos diz. Ouve, meu filho, a disciplina de teu pai. Quando a gente olha para a língua original em que foi escrito o livro dos Provérbios, a gente vai perceber que esta palavra que nós traduzimos por disciplina, ela já apareceu várias vezes ao longo da própria introdução. A palavra mussar nós costumamos traduzir por disciplina, instrução, correção, conselho moral. Então, já apareceu ao longo do prólogo, aliás, da introdução, perdão, palavras como essas que nós costumamos traduzir a palavra mussar. É exatamente esta palavra que aparecia. É no sentido de que o pai é aquele que treina para a vida. Ouvir a disciplina do pai é isso, porque o pai é aquele que nos conduz pela mão para que nós possamos aprender a lidar com as dificuldades da vida. Agora, a segunda parte do versículo diz assim: não desprezes, aliás, não abandones a diretriz de tua mãe. Não desprezes, não abandones a diretriz de tua mãe. A palavra que está aqui traduzida por diretriz é a mesma palavra que costuma dar o nome aos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, é chamada deste modo. É a palavra que nós costumamos traduzir por lei, regras, direção, diretriz. Prestem atenção, por que exatamente esta palavra? Esta palavra que nomeia o conjunto dos livros do Êxodo, Gênesis, antes do Êxodo, Gênesis, Levítico.
Então vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são chamados de Torá ou Pentateuco, que significa lei, no caso de Torá. Por que que exatamente aqui aparece essa palavra no que diz respeito à forma como a mãe educa? Porque aqui parece muito claro para nós. O que o autor do livro dos Provérbios quer nos mostrar é o seguinte, que o filho não pode abandonar a diretriz que a mãe dá, supondo-se que esta diretriz é baseada na lei de Deus. Uma mãe segundo o coração de Deus dá uma diretriz segundo a palavra de Deus. Um pai que é segundo o coração de Deus dá a diretriz de acordo com a palavra de Deus. É desse tipo de pais que nós estamos falando. Um pai e uma mãe que ensina ao filho aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Não pode ser abandonado. É necessário dar ouvidos. Numa época em que nós vivemos, meus queridos, onde muitas pessoas costumam desprezar o conselho dos pais, dos mais velhos, numa época em que nós vivemos em que muitas pessoas acham que toda a sabedoria, todo o entendimento já está ali ao alcance, através da internet, das redes sociais, a palavra de Deus vem dizer o seguinte: um conselho de um pai que vive segundo o coração de Deus, o treinamento de um pai que vive segundo o coração de Deus, por mais que possa parecer duro para o filho, o conselho de uma mãe que vive segundo o coração de Deus nunca é substituído nem por internet, nem por livros. Nada disso vai superar. Somente uma pessoa que segue esses conselhos alcançará a verdadeira sabedoria. É indispensável. O primeiro conselho que o livro dos Provérbios dá para nós, após a introdução, após dizer qual a finalidade do livro, é exatamente este. Ouvir a disciplina do pai, ainda que seja para corrigir, ainda que seja um treinamento duro. Ouvir. Ouvir significa guardar e praticar. Ouvir as diretrizes da mãe. Uma mãe que ensina segundo o coração de Deus. Uma mãe que ensina ao filho a amar o Senhor. É a isto que este versículo está nos convidando. Você que é filho, aproveita o dia de hoje. Você que nos ouve, que nos acompanha, que está assistindo. Aproveita. Fala com seu pai, fala com a sua mãe. Liga ou vai até eles. Agradece por tudo que eles fizeram e que ainda hoje continua fazendo por você. Se você é agradecido, se você reconhece que é um tesouro de sabedoria, vai e agradece. Obrigado, pai, obrigado, mãe, por ter me ensinado a ser um homem de Deus, a ser uma mulher de Deus, a viver segundo o coração de Deus. E rezemos sempre por nossos pais. Que a Sagrada Família possa interceder por nossas famílias. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Fique na paz do Senhor.